Mateus 14, versículo 22 em diante. Lemos com a ajuda de Deus e a guia do Espírito Santo. Amém. Bem, está dizendo assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco e fosse adiante dele para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, e tendo despedido as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Ao cair da tarde, lá estava ele, só. Entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, açoitados pelas ondas, porque o vento era contrário. De madrugada, Jesus foi até onde eles estavam, andando sobre o mar. Os discípulos, porém, vendo-o andar sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, sou eu, não tenham medo. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá até aí, andando sobre as águas. Jesus disse: venha. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi até Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo e começou a afundar. Gritou: salve-me, Senhor. Prontamente Jesus, estendendo a mão, segurou e disse: homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, o vento cessou, e os que estavam no barco o adoraram, dizendo: verdadeiramente, o Senhor é o Filho de Deus. Amém. Glória a Deus. Está entre nós a palavra de Deus, e ela permanece na glória do Pai, e pelo Espírito Santo. Agora eu quero orar ao Senhor em nome de Jesus, para que o Senhor possa abrir a nossa mente, para que nós possamos entender essa parte, para que Deus venha falar através da sua palavra aos nossos corações. Somos gratos ao Senhor e que pedimos em nome de Jesus. Amém. Esta mensagem, esta noite, começa assim: logo a seguir, Jesus fez com que os discípulos entrassem no barco. Aqui nós vamos entender que antes deste momento acontecer, Jesus está, depois de sair do deserto, aonde ele pregou as parábolas, enfim, todo acontecimento, acontece também a morte de João Batista, enfim, todo esse acontecimento, nós vamos compreender, também teve a primeira multiplicação de pães, é o início, quase, vamos dizer assim, que seria quase o início da juventude da missão, entendeu? Já está na base juventude, jovencial das pregações de Jesus. Nós vamos entender aqui que Jesus, ao abençoar, ao retirar daquele povo a tudo que estava acontecendo, aquele cenário de pregação, toda aquela manifestação, todos os seus ensinos, as parábolas, as pregações, tudo que Jesus vem ensinando nos capítulos anteriores, como ele foi rejeitado num momento em que fariseus e escribas o chamavam de Beelzebu, entendeu? Então tantas outras ofensas, e a partir disso também grandes obras, grandes coisas vêm acontecendo. Jesus agora termina de um lado e vai para o outro, do outro lado do mar da Galileia. O que acontece neste cenário? Quando ele está atravessando, ou melhor, ele pede para que os discípulos entrem no barco e fossem adiante dele para o outro lado, e ele fica mais um pouco. Qual a intenção de Jesus? Precisa recarregar as baterias, vamos dizer assim. Depois de todo esse trabalho de evangelização, de curas, expulsar os demônios, ele precisa de um particular, ele precisa de uma intimidade com Deus, e é nesse exato momento que ele se retira para orar. Aqui tem um exemplo claro, já no início desta palavra.
Se você está vivendo grandes coisas em sua vida, grandes emoções, sentimentos, à flor da pele, se está difícil para você suportar a sua prova, se você está vivendo grandes acontecimentos em sua vida, se a base da sua história hoje, de quando amanhece o dia, no meio do dia e ao deitar-se, são grandes tormentas, vá buscar ao Senhor, reserve um lugar para você adorar, recebe um lugar para intimidade para com Deus. Fazendo assim, nós vamos encontrar refúgio, nós vamos como Asaf, lembrando novamente, eu amo esse texto, Salmo 73, ele vai sair desta janela da tentação, onde ele está envolvido com tantas coisas da carne, com tantos problemas emocionais, com problemas de acusações do próprio diabo em sua própria mente e o sentimento do coração, fazendo a sua boca se abrir, decalando, falando, dizendo, falando palavras em que entristece o coração de Deus. Então, a necessidade de buscar a Deus em oração para evitar estes males sobre a nossa vida. Jesus, para evitar todo aquele cansaço oportuno de tanta gente, imagine só quantos problemas estavam ali, quantas pessoas procuravam a Jesus com todo tipo de problema, com todo tipo de infortúnios. Então Jesus, nesse exato momento, ele abre o seu coração, porque ele precisa de encontrar Deus. Aliás, ele sendo o propósito de Deus, o próprio Deus, ele precisava de um particular com Deus, sendo Jesus. Eu creio que neste momento manifesta o homem, o 100% homem, no 100% Deus que estava ali. Se Jesus, sendo filho de Deus, precisava orar, imagine a nós. Imagine nós que precisamos do Senhor. Então, já no começo desta palavra, ela vem nos ensinar a buscar de Deus o que Ele tem para nos dar. E o que é? Será que é só aquilo que meu coração deseja carnalmente? Não, o que meu coração precisa é de paz. O que minha alma precisa é da presença do Espírito Santo de Deus. O que minha mente precisa é de paz, glória a Deus, aleluia, é de uma consciência da felicidade em Cristo Jesus, de calmaria, de frente às tempestades que se levantam contra a minha vida, glória a Deus, aleluia, e é exatamente a atitude de Jesus que nós devemos ter em meio às batalhas da nossa vida, em meio aos afrontamentos da nossa vida, enfrentamentos da nossa carne, buscar paz em Deus. E se você veio aqui esta noite buscar paz em Deus, Ele está dizendo para mim e a você, que haja paz na nossa vida, que haja paz no seu coração, que haja paz dentro da sua alma, que haja paz em nossa mente, em nome de Jesus, que nós possamos alegrar na presença do Senhor, que nós possamos tirar todo espírito nosso de dentro de nós, para que o Espírito Santo possa nos abastecer com a sua paz, que possa Deus abastecer a nós com a sua palavra, e que nós haja em nós paz de espírito, para continuarmos prosseguindo, vivendo os dias em que Deus permitiu para que nós vivêssemos em paz, glória a Deus. Talvez você veja aqui esta noite que grandes tempestades têm se levantado em sua vida, grandes acontecimentos, a sua vida é um acontecimento a cada instante, e você não tem paz. Você veio aqui esta noite à procura de paz, então nesta noite o Senhor está nos dando da sua palavra, dizendo assim: não tem jeito melhor de encontrar a paz, quando o nosso joelho se prostra, quando a nossa mente se volta ao reino da glória de Deus, quando a nossa alma se despoja de Jesus, oh aleluia, quando o nosso coração se desprende das coisas terrenas, das coisas materiais, e se aloja na presença de Deus, se prostra aos pés da cruz, glória a Deus, aleluia, e como ovelhas machucadas. Talvez foi assim que você veio esta noite, talvez você veio aqui esta noite precisando de Jesus, e fizeste certo,
Aos pés da cruz, eu e você encontramos alívio para a dor da nossa alma. Aos pés da cruz é onde você encontra alívio para os pensamentos que são maliciosos, pensamentos que te oprimem, pensamentos que te afrontam, pensamentos que te derrubam, fazendo você lembrar daquilo que não é pão, mas agora, pela luz da palavra, em que eu e você estejamos restabelecidos no Espírito de Deus por esta palavra. Glória a Deus, aleluia. Bem, quando nós olhamos para esse texto, ao Jesus, o nosso Senhor, sair desta multidão, agora ele quer ficar sozinho. Não que o cristão deva ter um solo sagrado, entenda bem isso. Eu tenho lido um livro de um teólogo muito importante, eu não quero dizer aqui o nome, que fala sobre o costume do cristão tem de idolatrar coisas do cristianismo. Quando nós fazemos assim, idolatramos algo. O cristão não pode ter os olhos voltados para um solo sagrado. Não. Sagrado é a palavra de Deus. Sagrado é a obra da cruz. Sagrado são as coisas celestes, coisas da glória. Quando nós decidimos, como Jesus aqui, procurar um lugar, é somente para ter paz. Quando subimos o monte, que não seja para simplesmente uma idolatria, achando que só lá nós encontramos o Senhor, mas procuramos um lugar mais afastado, para que a presença de Deus se manifeste em nós, e que a gente não venha a ser incomodado. Quando nós olhamos para as passagens da Bíblia, nós vemos Moisés numa tenda, nós vemos Jacó dormindo em uma pedra posta como travesseiro, nós vemos Elias no deserto, entre tantos outros, nós vamos ver tantos homens de Deus que receberam a visita do Deus poderoso, a visita de anjos, a visita do Espírito Santo, a visita do próprio Jesus totalmente dita nós aqui em muitos ambientes. Então, nós não devemos, aqui bem claro, consagrar, achar que um lugar está consagrado, aqui é terros, é um solo sagrado. Não podemos fazer isso, porque se transforma em uma idolatria. Bendito assim? Glória a Deus. Nós precisamos ensinar a irmandade de acordo com o entendimento da palavra. Dito isso, ao cair a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe. Vamos lembrar que ele dá uma ordem para os discípulos irem à frente dele. E quando ele sai, o Senhor se retira e vai ao monte orar. Vai ao monte recarregar as baterias, vai ao monte buscar ao Senhor, que logo mais ele terá muitas outras coisas a enfrentar. Bom, e então, entretanto, o barco já estava longe, a uma boa distância da terra, e se encontrava açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Quando nós olhamos dessa situação, dá mais ou menos 5 quilômetros, o barco estava dentro do lago, e aí acontece que nesse exato momento, que os discípulos perdem o controle daquele barco, e já era madrugada, a Bíblia diz que era a 4ª vigília da noite, esses homens de Deus ficam apavorados, esses homens está mais ou menos entre 3 e 6 horas da madrugada, significa que os discípulos agora estão relutando contra a tempestade, por mais de 9 horas, olha só para você ver a quantidade de horas, quando nós olhamos aqui para esse texto, então nós vamos compreender que mais ou menos, o exército, na verdade era o exército que dividia estas horas, dividia em 4 vigílias, de 3 horas cada uma, das 18 às 6 da manhã, a 4ª vigília, então estaria entre 3 e 6 horas da madrugada, o que significa que esses discípulos haviam lutado contra a tempestade por mais de 9 horas. Conseguiu compreender agora na nossa vida? Quanto tempo nós enfrentamos tempestades? Quantas horas nós enfrentamos tempestade? Se você ligar um ponto ao outro aqui,
Jesus pede para que eles vão sozinhos. E eles entram nesse barco e vai sozinho. Jesus sai para orar. Mas quando Jesus está orando, terminou tudo, ele está retornando. E ele vê que o barco está à deriva. Olha só que maravilha isso. Talvez eu possa sentir aqui nesta palavra e compreender que Jesus foi chamado a retornar para mostrar o poder que estava nele, que eram os atributos do próprio Deus. Como que pode Deus cuidar tanto de nós assim? Isso chama amor ágape, que o homem não tem para dar, que a mulher não tem para dar, o ser humano não tem para dar. Quando eu olho para Pedro, como foi pregado no domingo de manhã, que jurou a Jesus que amava ele mais que os outros irmãos que ali estavam, e pela segunda vez ele disse assim: agora eu não amo, agora eu só gosto. Tem coragem de dar a sua vida por mim? Então Pedro se ira e nem responde a terceira pergunta: tu me amas, Pedro? Ele pode ver que ele não responde na primeira conversão, no primeiro chamado. Ele está dizendo assim: não sei, Senhor, se eu teria coragem de morrer pelo Senhor, mas o Senhor teve coragem de morrer por ele. Oh, glória a Deus! E é esse amor chamado ágape. Oh, glória a Deus, aleluia! O amor ágape é aquele que tem coragem de dar a própria vida por amor ao outro, por amor de outro indivíduo, por amor de outra criatura. Glória a Deus, aleluia. E foi assim, desta maneira, em que Jesus, após orar, vê o sofrimento daqueles homens, há mais de 9 horas lutando contra a tempestade. A palavra de Deus deixa clara que Deus não desperdiça sofrimento meu e seu, e não desperdiça provações minha e sua. As nossas provações, elas são leves, elas são passageiras, elas são momentâneas e elas são pedagógicas. Leve, porque quando Cristo está conosco, a nossa cruz fica mais leve, a nossa provação fica mais leve. Elas são passageiras, porque quando Jesus chega na tempestade, já tem bonança. Quando Jesus chega, é rápido, não é para sempre. Elas são momentâneas, porque Ele permite em nossa vida para nos ensinar. É pedagógica, ela vem para nos ensinar: este caminho eu não tomo mais, deste lado eu não vou mais, desta maneira eu não ajo mais, deste jeito eu não falo mais. Glória a Deus, aleluia. Ele deixa exatamente o suficiente de tempo para nos ensinar, para nos admoestar, para nos guiar, para nos proteger. E quando não há mais força em nós, então Ele toma nós pelas mãos. Glória a Deus, aleluia. Talvez você chegou aqui esta noite sem força para remar o teu barco, sem força para prosseguir em sua jornada, sem força para entender o que está acontecendo em sua vida, sem força para tomar direção. A palavra está dizendo assim, e é nesse exato momento que Jesus chega, é nesse exato momento que Ele é a nossa força, é nesse exato momento que Ele é o nosso auxílio, é nesse exato momento que Ele é a nossa proteção, é nesse exato momento que Ele é o nosso auxílio, é nesse exato momento que Ele é o lutador por nós, que Ele é o guerreiro por nós, que Ele é o lutador, que Ele é o gigante, que Ele é o leão. Glória, oh aleluia, oh glória a Deus, aleluia. É nesse exato momento que o Senhor chega. Ele sabe o tempo de nos socorrer. Jesus sabe o tempo de estender as mãos para nós. Jesus sabe o tempo de edificar a casa. Jesus sabe o tempo de estender as mãos para nós. Jesus sabe o tempo de enxugar as nossas lágrimas. Ele sabe o tempo de abrir e fechar as portas. Ele sabe o tempo em que nós devemos agir, e também sabe o tempo que devemos recuar. Ele sabe o tempo que nós devemos ajuntar as pedras, e também sabe o tempo em que nós devemos espalhar e afastar-se de abraçar. Oh,
Oh, glória a Deus! E quando eu sei esse tempo, quando eu e você entregamos a nossa vida nas palmas das mãos de Deus e dizemos assim: Senhor, conduza, eu sou um barquinho em meio à tempestade, mas com o Senhor no meu barco eu não vou falecer, eu não vou cair, eu não vou fraquejar, eu não vou naufragar, eu não vou afundar, eu não vou quebrar, porque o Senhor está comigo, a tua vara, o teu cajado me consolará. Glória a Deus, aleluia. Deus, por Jesus, sabe o que fazer conosco e da nossa vida. Talvez você chegou aqui esta noite sem rumo e sem direção, está perdida em suas palavras, não sabe o que fazer de sua vida, que caminho tomar. O Senhor está dizendo pela sua palavra: se você confia e acredita, faça como Jesus. Quando estava cansado, o homem cansou, não tinha mais saída, o que ele fez? Buscou a Deus, oh aleluia, foi recarregar suas baterias. E de que maneira? Uma das coisas que nós temos que fazer para buscar a Deus força, coragem e vigor é ouvindo a sua palavra, e a outra é nos desdobrando em sua presença, nos curvando em oração, pedindo força a quem tem para dar. O céu responde, Deus responde, a palavra responde, o Espírito Santo nos ajuda e nos conforta em meio ao caos. Glória a Deus, aleluia. Hoje o Senhor está nos convidando para que, quando nós olhamos para as tormentas de nossa vida, primeiro buscamos ao Senhor, como Jesus fez, cansado como homem, foi buscar primeiramente a Deus, o seu Pai. E nós, cansado como humanos, estamos aqui esta noite. Você, cansada como humana que é, cansado como humano que é, oh aleluia. Tem vezes que, sendo o pai, não tem força, o pai humano não tem força para dar ao filho, o marido humano não tem força para dar para a esposa, a mãe humana não tem força para dar para os filhos, a esposa humana não tem força para dar para o esposo. Glória a Deus, aleluia. E uma família totalmente desamparada, sem forças, caímos. Mas esta noite eu creio, pela luz da palavra, como nós reconhecemos que somos fracos, talvez cansado, cansada, como pai, como mãe, como filho, como pregador, como que você entender, não encontrou força, o Senhor está aqui, a sua presença está aqui, eu posso senti-lo, a sua mão me apalpando, enxugando as minhas lágrimas, as suas mãos te apalpando na face, enxugando as tuas lágrimas, e dizendo assim: vem filho, não baixa a cabeça, não desanime, está difícil, tem tempestade, mas Jesus está chegando, Ele está chegando. E quando você diz glória, Ele chega mais perto, e quando você diz aleluia, Ele chega mais perto, e quando você diz glória, Ele chega mais perto, e quando eu digo aleluia, as tuas mãos estende a mim, dizendo: vem glória, vem filho, olha para a cruz filho, eis que estou aqui, estou à porta e bato, venha, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia, glória a Deus, aleluia. E Jesus, quando se aproxima, os discípulos não o reconhecem, acham que é um fantasma, porque estavam temerosos. São 9 horas de luta, 9 horas, como podem não reconhecer? Eu quero primeiro esboçar esse assunto, fazer a exegese desse assunto, em uma intenção única. Quando cansamos, não reconhecemos e nem percebemos que a roda girou de lado. Sabe quando você está na pior prova da sua vida? A gente nem percebe que as coisas começaram a mudar. Sabe quando você está lá embaixo, no calabouço, e que Deus estende as mãos? A gente acostumou com a prova, acostumou com os problemas, acostumou com as tempestades, e talvez você já começou a subir do calabouço, a subir da cova, e não reconhece que é Deus que está fazendo.
Não reconhecemos e talvez indagamos: Senhor, eu estou assustado e eu quero tomar posse desta palavra. Eu estou assustado, Senhor. Não era assim, Senhor, o que está acontecendo? Ah, Senhor, o que é que está acontecendo? Eu estou assustado. Eu não estou entendendo tal movimento em minha vida. Será que é um pouco mais para pior, Senhor? E às vezes nós não aceitamos e não reconhecemos que é Deus que está fazendo algo, e continuamos murmurando: eu estou preocupado, algo novo está aparecendo, eu não estou acostumado com isso, parece que depois disso que está acontecendo vai vir algo pior. Não, eu estou entendendo, glória a Deus, aleluia. É porque acostumamos com a prova, acostumamos a chorar, acostumamos a lamentar, e até fazemos plano para sair daquilo, e não contamos que os planos de Deus é diferente, os caminhos de Deus é diferente, as coisas que Deus tem para mim e para você é diferente. Então quando o Senhor chega, nós não reconhecemos que é um plano de Deus, nós não reconhecemos que é uma atitude de Deus, nós não reconhecemos que é um propósito de Deus, glória a Deus, aleluia, porque acostumamos com o que nós estamos vivendo. Então, assim foi com os discípulos. 9 horas de luta, cansados, exaustos, não reconheceram que era o Senhor e acharam que era um fantasma. Talvez o movimento que Deus está fazendo na minha vida e na sua, por nós acostumarmos e até rotularmos a nossa prova como perdida, rotularmos a nossa vida como é aquilo que eu tenho que viver, e quando Deus vem, pega uma folha branca e escreve uma nova história, eu e você não compreendemos e perguntamos ao Senhor: o que é isso, Senhor? Qual é a novidade de problemas que eu tenho? Então o Senhor está respondendo a mim e a você: se tem uma nova história acontecendo em sua vida, se você já começou a ver a sua vida com um novo andar, com um novo sentido, com uma nova aliança, com um novo lugar, acredite, é propósito de Deus, é agenda de Deus, e eu tomo posse desta palavra. É agenda de Deus, é momento novo para a minha vida, é momento novo para a sua vida, é momento novo para a nossa vida. Então viva a palavra de Deus, viva o cumprimento real da palavra de Deus. Aquele que vive a graça, manifesta nele está o Espírito Santo, e todas as atitudes da nossa vida é Deus que toma, é Deus que cria caminho, é Deus que abre outra porta, é Deus que nos arranca de um lugar e coloca de outro, é Deus que nos sustenta pelas suas mãos, é Deus que alivia a cruz, é Deus que manifesta em nós a sua graça maravilhosa. Glória a Deus, aleluia. E não há como não viver a história que Deus escreveu a nós. Esses homens assustados ainda indagam: quem é esse? E gritaram com medo. Mas Jesus imediatamente lhes disse: coragem, coragem, não tenha medo, sou eu. Oh, glória a Deus. E essa palavra é a minha e a você. A mesma coragem dada por Deus para chegarmos até aqui. E aí agora eu não tenho mais, você talvez não tenha mais. Então Jesus veio aqui esta noite e a presença de Deus está dizendo pela palavra assim: coragem, não tenha medo. A história começou a virar de lado, a roda começou a girar, glória a Deus, aleluia. Se até hoje amargamos pela prova, é hora de começar a adoçá-la, glória a Deus, aleluia. É nesse exato momento que os discípulos reconhecem: é o Senhor, glória a Deus, é Jesus. Então nesse exato momento eu e você estamos reconhecendo
E muitos dos que estão aqui esta noite vai começar a ver a roda da sua vida girar, aleluia. Em quem vive a palavra de Deus vive sim, em Cristo. Quando Ele resolve, quando Ele ouve a nossa oração, Ele resolve. Quando nós conseguimos com Deus graça, alcançamos graça, e Ele estende a mão para nós, de fato essa roda gira novamente. As coisas que não estavam funcionando voltam a funcionar. Glória a Deus, aleluia. E eu posso ver no mesmo sentido em que nós vivíamos, afastado de Deus, girando para um lado e para o outro, procurando Deus em todo lugar, até que o Senhor, nosso Pai, o nosso Criador, o nosso Formador, o Deus de todas as coisas, deu o seu Filho aos homens, para que eu e você encontrássemos paz, para que eu e você encontrássemos alívio, para que eu e você encontrássemos segurança, glória a Deus, para que eu e você conhecêssemos o sumo pastor, que em meio ao caos, em meio ao medo, em meio à tribulação, em meio à angústia da nossa vida, que tem se levantado como cristão, como salvo, porque esse Jesus disse que eu e você, mesmo salvo, mesmo em sua presença, mesmo vivendo a sua palavra, teríamos aflição, mas que Ele não nos abandonaria, que Ele estaria conosco. Ele está aqui esta noite, Ele está aí esta noite, Ele está do nosso lado, dizendo: coragem, glória a Deus, coragem, não tenham medo, glória a Deus, sou eu e sou eu, coragem, glória a Deus, aleluia. Não disse a vocês que não deixaria sozinho, que eu estaria contigo, convosco, com todos vocês, todos os dias da vossa vida. Coragem, coragem, não tenham medo, glória a Deus, aleluia. Oh, glória a Deus. Coragem, coragem. Talvez eu e você já estávamos com saudade de ouvir essa voz, oh, aleluia. Talvez os discípulos às 9 horas, quase naufragando, Senhor, como o Senhor demorou, mas não é possível, não é Ele, não é Ele, não é Ele, e Pedro descendo do barco, oh, glória a Deus, se é o Senhor, manda eu ir até o Senhor, glória a Deus, aleluia. Pedro, como sempre, estava afoito, ele queria viver aquele sobrenatural, ele queria abraçar o Senhor, ele queria sentir aquele prazer. Senhor, tu não sabe como eu tenho chorado, como eu tenho me desesperado, como eu tenho, Senhor, lamentado. Eu estava com medo de morrer, eu estava pensando: aqui não é possível, o Senhor abandonou nós, o Senhor deixou aqui a gente para morrer. Senhor, que saudade que eu estava do Senhor, agora tudo vai se acabar. Oh, Senhor, que maravilha, faz eu ir até ao Senhor, deixa eu seguir até o Senhor, deixa eu ir andando pelas águas. Assim é eu e você como Pedro, quando ouvimos uma palavra dessa, estamos cheios de Deus, e às vezes nós pecamos. De que maneira? A autoconfiança, agora vai dar certo, eu vou meter os pés pelas mãos, eu vou ir direto ao assunto, eu vou agir. Deus falou isso, Deus falou aquilo, e chegou aqui. E às vezes nós pecamos, mostramos quem somos. Quando nós temos autoconfiança em nós, Ele é o meu amigo, se Ele está aqui, eu posso fazer tudo agora. Acabou bonança, acabou tempestade, acabou tudo, eu posso agir, colocar os pés pelas mãos, agora eu posso tomar conta de tudo. E neste exato momento que Pedro vai ter com Jesus, chamado por Ele, Jesus queria mostrar que Pedro precisava continuar crendo, porque logo, se ele não cresce, tirasse os olhos de Jesus, ele afundaria. Glória a Deus, aleluia. E nós agimos desta maneira. O crente, o cristão, ele tem que estar preparado para todas as adversidades que se levantam. Pedro agora tira os olhos do Senhor e afunda. Quantos de nós, depois que recebemos um milagre extraordinário, quantos crentes por aí, que eram pregadores da palavra, homens cheios de Deus, e que tiraram os olhos da cruz, se venderam,
saíram da presença de Deus, mas como Deus é poderoso, santo, 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 tem perdão para nos dar e tem mãos para estender a todo tempo, Pedro teve uma segunda chance. Oh, glória a Deus, aleluia. Assim como eu e você teremos e temos agora a segunda chance, glória a Deus, que com o erro de Pedro, a segunda chance manifesta em nós, de não fazer exatamente como Pedro, quando recebeu Jesus, esqueceu que o diabo era astucioso. Oh, glória a Deus, aleluia. Então a palavra está dizendo assim: quando você acabar de subir desse poço, quando a roda girar e você estiver em cima, não esqueçamos que foi Jesus que nos colocou lá. Oh, glória a Deus, que palavra gloriosa. Oh, glória a Deus. Quando eu e você acabarmos de subir do calabouço, quando os cadeados caírem por completo, quando as cadeias se abrirem, não esqueçamos que foi por Jesus que elas se abriram, foi por Jesus que o cadeado caiu, foi por Jesus que as trancas arrebentaram, para que eu e você saíssemos da gaiola e dessemos glória a Deus. Os olhos em Jesus, não saia da presença de Jesus, continuamos na presença de Jesus. Por aí, para que isso? Para conhecer a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para nós. Foi assim que Pedro conheceu. Se tirar os olhos de Jesus, eu vou perder as minhas 9 horas de luta em meio ao caos. Se eu e você tirarmos os olhos de Jesus, a gente vai voltar para o fundo do poço. Eu e você vamos voltar para o fundo do calabouço. Se tirarmos os olhos de Jesus, quando a gaiola se abrir, quando o cadeado se abrir, quando as correntes se romperem, nós cairemos em outras armadilhas que o diabo oferece para nós. Glória a Deus. Então esse texto aqui, para dizer, para completar esta palavra, a interpretação desse texto é assim: primeiramente, quando olharmos para a nossa prova, aquilo que está se afrontando, sair da presença de todos e procurar uma única presença, a de Deus. Glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Procurar uma única só presença, a de Deus. Glória a Deus. Em segundo lugar, reconhecer, não acostumar com a prova, não acostumar com a tempestade, mas acreditar: todos os passos da minha vida em Cristo é um passo para minha vitória. Todos os passos da minha estrada em Cristo é um passo para a conquista, para a glória de Deus. Glória a Deus, aleluia. Todas as vezes que os meus pés se locomoverem, eu estou dando um passo para sair do calabouço. Quando a minha boca movimentar para a glória de Deus, é um cadeado que eu quebro para a glória de Deus. Todas as vezes que eu colocar as minhas mãos abençoadas e ditas por Deus, ordenada por Ele, são cadeias que caem do meu lado para a glória de Deus. E quando eu estiver livre, quando eu estiver recebendo de Deus aquilo que Ele tem para a minha vida, os meus olhos não saírem de Jesus e não deixar os pés da cruz. Glória a Deus, aleluia. Esta é a palavra para esta noite. Muitos que estão aqui vão receber o que você desejou aí, porque está confirmado pela palavra. Já está saindo do calabouço, já está saindo da tempestade, a roda já está girando. Para outros, ainda vão conhecer a Jesus em meio ao caos. Outros terão que procurar a Deus, como Jesus fez quando o homem cansou, foi buscar em Deus. Esse é o convite, o anúncio da palavra. Deus seja louvado, amém.